Olá, hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 35. É um trecho, assim, fundamental na história de Jacó. Exatamente. A gente vai ver o retorno dele para Betel, mais um encontro com Deus, uns eventos familiares bem marcantes e, claro, a mudança do nome para Israel. Isso. A ideia é entender como tudo isso meio que consolida a identidade dele e, bom, prepara o caminho para a formação de Israel como nação. Vamos lá desvendar isso? Com certeza. Gênesis é a base de tudo, né? E esse capítulo 35, ele funciona como uma espécie de dobradiça. Liga as promessas antigas ao futuro que Deus está desenhando para ele e para a família. É uma transição forte. E começa já com uma ordem direta de Deus, né? Sobe a Betel e faz lá um altar. Isso. No lugar onde Deus apareceu para ele quando ele fugia de Esaú anos antes. E a resposta de Jacó é imediata. Mas não é só obedecer. Ele manda a família inteira se purificar. Tirar deuses estranhos até os brincos. Por que essa ênfase toda? Olha, isso é muito significativo. Betel, que significa casa de Deus, exige tipo assim uma pureza, uma dedicação exclusiva. Essa purificação é Jacó dizendo, ok, a partir de agora é só com Deus. É cortar laços com o passado, com outras influências. Influências pagãs que deviam ser comuns ali no meio deles, né? Sem dúvida. Era um grupo grande, com servos, esposas de origens diversas. E tem um detalhe interessante no versículo 5. O terror de Deus que cai sobre as cidades vizinhas. É como se Deus colocasse um escudo protetor para eles poderem fazer essa jornada e essa purificação em paz. Entendi. E depois dessa preparação toda, ele chega em Betel, constrói o altar e aí... Deus aparece de novo para ele. Sim, e essa é a parte central. É uma aparição que confirma tudo. Deus reafirma a bênção, a promessa de muitos descendentes, de ser pai de nações, de reis e da terra. A mesma promessa feita a Abraão e Isaac. E é nesse momento que vem a mudança de nome, né? Isso é muito forte. É o clímax, pode-se dizer. Deus diz, seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. Seu nome será Israel. De Jacó, o suplantador, aquele que agarra o calcanhar, para Israel. Israel que geralmente a gente entende como aquele que luta com Deus ou algo como Deus prevalece. Qual o impacto real dessa mudança? Muda tudo. É uma redefinição de identidade e de destino. O nome Israel já carrega a história da luta dele lá no Val de Jaboque, mas também projeta o futuro de um povo que vai ter essa relação intensa de luta e persistência com Deus. Não é mais só a história pessoal dele. Passa a ser a história de um povo. Exato. E para marcar esse momento, Jacó ergue uma coluna de pedra, uma matseva. Era um jeito comum na época de selar um pacto ou consagrar um lugar sagrado. Ele chama o lugar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Puxa, é muita coisa acontecendo, muita bênção, muita promessa. Mas aí, logo em seguida, a narrativa dá uma virada brusca. Vem a morte. Pois é. Primeiro a morte de Débora, a ama de Rebeca, que era uma figura importante na família. Ela é enterrada ali perto de Betel. E logo depois, a tragédia maior. A morte de Raquel, a esposa que ele mais amava. E justo no parto do último filho. É um contraste brutal, né? A alegria da promessa divina e a dor mais profunda da perda humana, lado a lado. Raquel, no sofrimento, chama o filho de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó muda o nome dele. Sim, Jacó o chama de Benjamim, filho da mão direita. Talvez numa tentativa de transformar a dor em força, ou buscando um sinal de favor, de posição de honra. Mas a dor da perda de Raquel está ali, marcada para sempre. Jacó até ergue um monumento sobre o túmulo dela. E as tensões familiares não acabam aí, né? O texto menciona um incidente de Rúben, o filho mais velho, com Bila, que era concubina de Jacó. Sim, um ato gravíssimo, uma afronta direta à honra do pai e uma desestabilização da ordem familiar. E a frase final é curta, mas diz muito. E Israel o soube. Exato, não passou batido. O pai, agora com a identidade de Israel, tomou conhecimento e isso certamente teria consequências futuras para Rúben, como de fato teve na perda da primogenitura. E é interessante que, logo depois de relatar essa crise interna, o texto faz questão de listar os 12 filhos de Jacó.
É como se dissesse, apesar das tragédias, das dores, das falhas humanas terríveis, como essa de Rúben, a estrutura está definida. Esses são os 12 pilares da futura nação de Israel. Filhos de Lia, Raquel, Bila e Zilpa. A lista consolida essa identidade coletiva que está nascendo. Faz sentido. É uma forma de reafirmar o plano divino mesmo com os problemas humanos. Perfeitamente. E para fechar o capítulo, Jacó finalmente chega onde o pai dele, Isaque, estava, em Mané, perto de Hebron, um reencontro importante. E logo depois o texto narra a morte de Isaque, bem velho, com 180 anos, e o detalhe final. Ele é sepultado pelos 2 filhos, Esau e Jacó, juntos. Sim, depois de toda a história de conflito entre eles, esse momento de dever filial compartilhado é significativo. Pode não ser uma reconciliação completa, mas é, no mínimo, um fechamento de ciclo importante para aquela geração. Então, resumindo esse capítulo 35, é uma jornada intensa. Começa com purificação, renovação da aliança, a identidade de Israel sendo forjada por Deus, mas atravessa o luto, o pecado dentro da família, a consolidação dos 12 filhos e termina com o fim da era de Isaque. É a vida acontecendo, né? Com tudo junto. Exatamente. E talvez a reflexão que fica é justamente essa. Como é que essa experiência de Israel, desde o seu patriarca fundador, já nasce marcada por essa tensão? Uma tensão entre a bênção extraordinária de Deus e a fragilidade, a dor e até a falha moral tão humanas. O que isso nos diz sobre a natureza dessa nação e, quem sabe, sobre a nossa própria relação com o divino em meio às complexidades da vida?